muito bem. Vamos começar aqui a fazer a correção da atividade que eu passei na aula anterior para vocês, da página 166, começando pelo 37, que fala o seguinte: duas retas paralelas RS foram interceptadas por uma transversal T, de modo que a abertura de um dos 8 ângulos determinados mede 40 graus. Aí vem a letra A falando o seguinte: escreva a medida da abertura dos 8 ângulos. Pessoal, observe o seguinte: eu coloquei a ilustração dessa situação aqui. Eu tenho duas retas paralelas RS interceptadas por uma transversal T. Essa situação gera-se 8 ângulos, ok? Separei aqui nas cores vermelha e azul, para a gente estar determinando suas medidas. Está falando aí que a medida de um deles é igual a 40 graus. Pessoal, 40 graus é um ângulo agudo, então é um ângulo menor que 90 graus. Então, se eu comparar a abertura dos ângulos azuis com os vermelhos, eu sei que o ângulo de 40 graus vai ser justamente o da cor vermelha. Então, eu sei que esse ângulo aqui é de 40 graus. Consequentemente, para eu achar a medida dos outros ângulos, basta eu utilizar o conceito de ângulos suplementares. Observe que se eu juntar o ângulo de 40 graus com o ângulo azul aqui, ambos juntos formam um ângulo de 180 graus. Então, para achar a medida desses outros ângulos aqui, basta pegar 180 menos 40. Logo, a medida de cada um aqui vai ser de 140 graus. Ok? Na letra B, está falando para a gente fazer o desenho da situação, que é o que eu já acabei de fazer aqui. Perfeito? Vamos para a 38. Está falando o seguinte: quando duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam 8 ângulos congruentes. Pessoal, é uma primeira pergunta que está fazendo aí. Quer saber se quando que eu consigo ter duas retas paralelas cortadas por uma transversal e nessa situação eu vá conseguir ter 4 ângulos, ou melhor, 8 ângulos iguais? Simples, eu já coloquei a resposta aqui. Quando as paralelas são perpendiculares à transversal. O que significa isso daqui, pessoal? Retas são consideradas perpendiculares quando elas formam ângulos de 90 graus entre si, certo? No outro ponto aí está falando para a gente ilustrar a situação que eu fiz aqui embaixo. Observe, eu tenho a reta RS que são paralelas e tem essa transversal T que está formando ângulos de 90 graus entre si. Então essa daqui é a situação em que eu consigo ter retas paralelas cortadas por uma transversal, formando assim 8 ângulos congruentes, ou 8 ângulos de mesma medida, ok? Vamos para o último exercício. Ok, pessoal, vamos para o último exercício, a questão 39, está falando o seguinte: determine as medidas de abertura x e y dos ângulos de cada figura. Em todas as figuras, RS são retas paralelas entre si. Ok, pessoal? Então, olha só, aqui a gente vai ter que utilizar aquelas regras que a gente havia falado anteriormente, dos ângulos que são correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos. A gente vai ter que fazer essas análises aqui. Vamos para a letra A. Observem aqui, pessoal, eu tenho as retas RS paralelas interceptadas pela transversal T, tenho esse ângulo de 118, x e y estão aqui embaixo. Observem, pessoal, que se eu analisar a posição de y e de 118, eles estão numa mesma posição em relação às suas transversais e em relação às suas paralelas e em relação à transversal. Ambos estão acima das suas paralelas e do lado direito da transversal. Então eu posso dizer que esses dois ângulos são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são iguais, eles são congruentes. Então eu já posso dizer que a medida de y é igual a 118 graus. Perfeito? Se y é igual a 118 graus, observe que esses dois aqui, eles são suplementares entre si, eles formam um ângulo de 180 graus, certo? Então, para eu determinar a medida de x aqui, basta eu pegar 180 graus menos 118 graus, que vai ser igual a 62 graus. Galera, letra B. Observe que eu tenho essas duas retas S e R que são paralelas e tem essa transversal aqui, ok? Se eu analisar a posição desse ângulo de 133 graus e esse x, eles estão ocupando a mesma posição
em relação às suas paralelas e em relação à transversal. Ambos os ângulos estão do lado direito das paralelas e acima da transversal, certo? Então, se eles estão ocupando a mesma posição, eu digo que eles são correspondentes, e ângulos correspondentes são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, x vai ser igual a 133 graus. Agora eu vou fazer a mesma análise que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui. Observe que 133 e y são ângulos suplementares. Ambos somados dão 180 graus. Então, para achar a medida desse y, basta pegar 180 graus menos 133, que vai me dar um total de 47 graus. Ok? Vamos para a letra C, pessoal. Observe aqui esse ângulo x e esse ângulo de 62 graus. Pela posição deles, eu posso dizer que eles são ângulos opostos pelo vértice, uma matéria que a gente estudou antes da gente afastar das nossas atividades aqui presenciais, certo? Então, se o x e o 62 são ângulos opostos pelo vértice, eu digo que eles são congruentes também. Então, o x já vai ser igual a 62 graus, ok? Agora vamos observar o seguinte, pessoal. Se esse ângulo x aqui também é igual a 62 graus, eu vou analisar a posição desse y e desse x. Eu tenho RS que são paralelas. Ambos os ângulos estão na região interna dessa situação, certo? Se eles estão na região interna e ambos estão do mesmo lado aqui abaixo da transversal, eu posso dizer que eles são ângulos colaterais internos, certo? Então, ângulos que são colaterais internos ou externos, tanto faz, mas nesse caso aqui eles são internos, eles são sempre suplementares. Então, para achar a medida de y, basta eu pegar 180 graus menos 62 graus, que vai ser exatamente igual a 118 graus. Ok, pessoal? Então, fica aqui registrada a nossa correção. No nosso próximo encontro entraremos em matéria nova, ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.